Olá, meu nome é Tatiana Iwaki, sou formada em licenciatura em música pela UFMG e vim falar sobre o artigo que eu escrevi com o professor doutor Ângelo Nonato, professor também da UFMG, e o artigo se chama Adaptando a sonoridade do baião para o piano. A proposta desse artigo é apresentar possibilidades musicais de se tocar o baião no piano solo, adaptando elementos sonoros típicos desse gênero, que é apresentado essencialmente pelos instrumentos sanfona, zabumba e triângulo. A gente fez esse artigo em algumas etapas. No primeiro momento, a gente vai analisar um pouquinho, contextualizar sobre a história do baião, sobre algumas características, nuances, sobre sua instrumentação, para daí então levantar a identidade sonora e sugerir adequação para o piano. Como suporte para isso também, a gente recorreu a alguns compositores eruditos que tiveram influência do baião na sua música. E como eles utilizaram o baião no piano solo, como eles fizeram essa adaptação. Bom, o baião, na verdade, ele é um subgênero dentro do gênero do forró. O forró é um gênero musical que abrange, entre outros subgêneros, além do baião, né? O shot, o chachado, o arrastapé e até o forró também, que ele, apesar do mesmo nome, como subgênero, ele também é um outro ritmo, né, dentro do forró. Eu não vou entrar muito nessa explicação, porque aqui eu queria focar no baião, que é o objeto de estudo do nosso trabalho. Para falar do baião, o baião surgiu, na verdade ele foi popularizado na década de 40 e é um ritmo que até hoje faz sucesso e é escutado, e é produzido e é tocado. Não dá para falar do baião, né, principalmente nessa popularização, sem falar do principal personagem do baião, que é o Luiz Gonzaga, que foi quem introduziu realmente o baião para o Brasil e também posso falar que para o mundo, porque foi um ritmo que foi muito sucesso aqui, foi exportado também e foi muito bem aceito por outros países. E até hoje, né? Hoje o forró tem um circuito, existem festivais de forró que acontecem fora do Brasil, que movimentam um público considerável, um público grande, que esses festivais ocorrem em países da Europa, ocorrem também no Japão e outros países que aceitam, né, e abraçam essa cultura, essa música que faz parte da nossa cultura aqui brasileira. Bom, Luiz Gonzaga é conhecido como Rei do Baião, porque realmente foi ele que trouxe, né, que popularizou essa música. Ele é escutado, ele é uma das grandes referências do forró, do baião até hoje, né, e até hoje em casas de shows e casas em que o forró é tocado, Luiz Gonzaga é tocado até hoje, apesar de ser, né, foi uma música lá na década de 40 que começou, ele fez sucesso durante várias décadas, mas quando começou na década de 40 e até hoje, né, ela é muito tocada, muito aceita, regravada e muito escutada. Bom, a identidade do baião, ela é composta pelo trio, né, acordeão, zabumba e triângulo, que foi inclusive o Luiz Gonzaga que popularizou essa formatação, né, essa formação instrumental. E esses três instrumentos são realmente os principais instrumentos do baião. Não precisaria de qualquer outro instrumento para fazer, né, essa música, que são os instrumentos típicos. Mas, claro, outros instrumentos também são muito bem-vindos, né? A gente vê muito outros instrumentos, como a guitarra, o baixo, e outros instrumentos percussivos também, né? O pandeiro, o ganzá, entre outros. É interessante observar que quando esses outros instrumentos entram, né, no baião, eles não introduzem nenhum elemento rítmico novo, né? Eles reproduzem aquilo que a zabumba, o triângulo e até mesmo o acordeão fazem. Então eles dão outro colorido, né, no que diz respeito ao timbre e outro colorido mesmo à música, mas eles não introduzem nenhum elemento rítmico que seja novo, né, fora desses três instrumentos que eu
que eu falei, com acordeão, zabumba e triângulo. Bom, agora eu vou colocar aí na tela para vocês poderem ver os padrões rítmicos dos instrumentos percussivos, né, que são o triângulo e a zabumba. Bom, como vocês podem ver aí, são 4 semicolcheias, né? O triângulo foi representado por 4 semicolcheias por tempo, sendo que essas semicolcheias estão ora com uma bolinha e ora com triângulo. O que é isso? O triângulo ele permite sons abertos e fechados, que eles são produzidos justamente com a mão que você segura o triângulo. Você pode abrir e fechar, né? E quando a varetinha estiver batendo com o triângulo com a mão fechada, ele dá um som. Quando você abre a mão, ele dá um outro som, que é um som mais aberto. Então está sendo representado dessa forma. Vocês vão ver aí que a primeira semicolcheia do tempo, ela é uma semicolcheia que está com bolinha, só que ela está um pouquinho mais baixa, a segunda já está um pouquinho mais alta. Isso quer dizer que a primeira batida na parte inferior do triângulo, a segunda batida é na parte superior do triângulo com a mão fechada, e depois na parte inferior novamente, né, no terceiro tempo aí na terceira semicolcheia, é o triângulozinho que representa o som aberto, né? Então esse é o padrão rítmico básico do triângulo, que também apresentam variações. A gente vê na música, né, muitas vezes o triângulo faz variações desse ritmo. Só que aqui nesse trabalho a gente não explorou tanto as variações do triângulo, por opção, poderia, mas a gente resolveu explorar mais as variações da zabumba. Bom, o padrão rítmico básico da zabumba está sendo representado aí. São 2 linhas para a zabumba, porque a zabumba tem 2 sons, né, que ela produz. Ela produz um som mais grave, que é quando a baqueta bate na parte superior da zabumba, ela tem um som mais grave, e ela também produz som quando ela é batida na parte inferior, que é uma vareta menor também, uma vareta normalmente de bambu, que ela produz um som mais agudo, que ela é batida na parte inferior da zabumba, que está sendo representada aí por essa linha de baixo, né, pelas essas colcheias no contratempo. A parte de cima está sendo representada quando a baqueta bate na parte superior da zabumba, produzindo som mais grave, né? E esse som mais grave pode também ser fechado ou aberto. Está sendo representada aí quando a bolinha está fechada, né, da colcheia, ela é um som fechado, e o triângulozinho ele representa o som aberto. E aí a gente vê, né, o padrão rítmico sendo construído por uma colcheia pontuada, junto com uma semicolcheia ligada a uma semínima, né? E os 2 últimos tempos ali são abertos. A gente vai ver aí também em seguida, agora, as variações da zabumba no baião, que foi onde a gente mais explorou para fazer essa adaptação no piano. Vocês vão ver, são várias, né? As variações são muitas mesmo, que a gente pode fazer. Eu vou aqui só apresentar brevemente, né? Mostrar essas figuras para vocês, que na hora de apresentar as peças das transcrições, vocês vão escutar algumas dessas variações. Como eu disse, né, a gente explorou mais as variações rítmicas da zabumba. E agora a gente vai ouvir uns trechinhos também de compositores eruditos que usaram o baião, né, como influência na música deles, assim. E é música também para piano solo. Então, como eles referenciaram isso? A gente vai escutar agora vendo as partituras, e aí vocês vão poder observar também aquelas figuras rítmicas que eu apresentei anteriormente, né? Vocês vão ver elas aparecendo aí. Principalmente eu vou pedir para vocês focarem mais agora na clave de Fá, que é a mão esquerda, que ela vai reproduzir um pouco o que a zabumba fez, né? Alguma das variações da zabumba. Então vamos lá.
das transcrições desse artigo é criar levadas no piano que remetam sonoramente a esses 3 instrumentos, né, que eu apresentei aqui, os instrumentos base do baião, que é a sanfona, o triângulo e a zabumba. E explorar não só as figuras rítmicas, né, mas outros elementos, como a escolha de altura das notas, que vai representar melhor a batida, né, de determinado instrumento, a dinâmica também, e outros elementos também que aparecem na sanfona, no triângulo. Eu procurei colocar isso nas transcrições que vocês vão ver a seguir.